Olá, queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Estamos dando início a mais uma aula do nosso curso Doenças do Nosso Século. Já estamos chegando no final desse curso, hein? E nós estamos falando agora sobre as doenças na área espiritual. E hoje vamos falar sobre a segunda doença. Na nossa última aula, nós falamos sobre a blasfêmia. Hoje vamos falar sobre a irreverência. Sim, irmãos, porque os blasfemos, eles também são irreverentes. O termo irreverente significa ímpio ou sem respeito pelo sagrado, né? Pessoa que não tem respeito pelo sagrado. Esse é um dos sinais do final dos tempos. E, evidentemente, dos tempos que nós estamos vivendo, não é verdade? Segundo a Bíblia, nesse período, os homens se afastarão de Deus a ponto de perderem amor pelas coisas santas, respeito pelas coisas santas. Apesar de ser algo comum na sociedade mundana, a irreverência pode se manifestar na igreja, na casa de Deus. Infelizmente, em nosso país, tem sido cada vez mais comum o desrespeito pelas coisas sagradas. Há pessoas que verbalmente denigrem a fé cristã, falando mal de Jesus e de sua igreja. No carnaval de 2019, uma escola de samba fez uma alegoria na qual Satanás vencia Jesus. Numa parada gay, fizeram uso da cruz para atos imorais e até grotescos. Isso demonstra uma grande irreverência e desrespeito para com os cristãos. Não há nenhum problema das pessoas saírem às ruas para proclamarem as suas ideologias, seus posicionamentos. Mas, irmãos, nós não podemos fazer uso de uma liberdade que temos para provocar a irreverência, o desrespeito, a falta de, de ética e até mesmo de moral. Então, o mundo é assim. O mundo é irreverente. O mundo é sarcástico com relação às coisas de Deus. A questão se torna mais séria quando encontramos atos de reverência em relação ao culto e atividades que têm como alvo a adoração a Deus. O Salmo 93:5 diz: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. A casa do Senhor, ou seja, onde quer que a igreja esteja reunida, é lugar de santidade. Seja no templo, numa casa, né, numa praça pública. A igreja está reunida, irmão, ali é um lugar de santidade. Nós devemos ser reverentes quando nos reunimos para adorar o Senhor. Eu aprecio muito o costume de algumas igrejas onde seus membros, ao chegar para o culto, se ajoelham e oram por um tempo. Este é um belo sinal de reverência. Não quero ser crítico, mas é muito intenso o trânsito de pessoas durante o tempo de pregação na palavra. Eu entendo que, neste momento, é Deus que está falando através do pregador. Portanto, é um ato de irreverência contra Deus. O ficar saindo para tomar água ou ir ao banheiro, a não ser que seja uma necessidade extremamente urgente. Em Isaías capítulo 6, versículo 7, Deus diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então veja só, a minha casa é casa de oração. A reunião da igreja é o estabelecimento da casa de oração. Então, todas as vezes que a igreja está reunida, o que se estabelece ali? Uma casa de oração, amados. A reunião da igreja é o estabelecimento da casa de oração aonde quer que a igreja se reúna. Então, se você está reunido como igreja numa célula, numa escola bíblica, no culto, num trabalho de evangelístico, mesmo quando um pequeno grupo de irmãos sai para fazer uma visita no hospital, na prisão, ali, irmãos, é lugar, é uma casa de oração. Ali a presença de Deus vai se manifestar e isso exige de nós uma profunda reverência para com a presença do Senhor. Podemos sim conversar, nos confraternizar quando nos encontramos para cultuar o Senhor. Claro que sim. Eu não estou dizendo que nós entramos como se estivéssemos indo num velório. Aliás,
Hoje em dia, irmãos, até mesmo em velórios não tem tanta reverência mais. Mas o que eu quero dizer aqui é que a atividade prioritária no ambiente de culto, no ambiente de adoração a Deus, deve ser a oração, porque a igreja é casa de oração para todos os povos. Então, o que é prioritário para nós, como igreja? Orar, irmãos. Eu tenho um desafio para mim, de verdade, eu tenho um desafio para mim, né? E eu me espelho muito no nosso bispo, no nosso apóstolo, né? O apóstolo Josias. O apóstolo Josias, ele vai me visitar para qualquer assunto. Às vezes ele passa rapidamente na minha casa para pegar uma assinatura, alguma coisa assim, muito rápida. Mas ele não sai sem orar. Então, o princípio é, aonde dois se encontrarem, tem que haver oração. Porque Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. E mais ainda, se 2 de vocês concordarem sobre qualquer coisa, né, eu farei. Então, quando 2 cristãos se encontram, tem que haver oração, irmãos. Porque há muitas coisas pelas quais temos que concordar para que Deus opere na nossa vida e na vida de outras pessoas. Então, a igreja é um lugar de oração. E foi exatamente por isso que Jesus se revoltou com os cobradores de impostos e vendedores que comercializavam dentro do templo. Em Marcos capítulo 11, versículo 17, ele afirma enfaticamente que eles transformaram a casa de Deus em covil de salteadores. Agora, irmãos, eu já vi muita distorção a respeito desse texto. Principalmente eu que dou seminário em igrejas e levo meu material, né, para vender. Ali a gente vende bíblias, livros, apostilas e tantos outros materiais que estão associados ao nosso ministério. E aí há pessoas que não concordam, porque acham que nós estamos fazendo comércio dentro da igreja. Irmãos, nada mais distorcido do que isso. Não era disso que Jesus estava falando. Há muitos pastores e pregadores, inclusive eu, né, que fazem isso. Montam uma estante com seu material para vender durante suas ministrações. Eu não acredito que isso seja pecado. Não é pecado. Não tem nenhum problema. Deus nunca me julgou, nunca me repreendeu por causa disso. Muito pelo contrário, irmãos. É uma fonte de bênção e de prosperidade para o meu ministério. Além do que, quantas pessoas que eu já encontrei na minha caminhada que chegaram para mim e disseram, pastor, que bênção que foi comprar aquele livro do Senhor lá no seminário. Foi uma bênção para a minha vida. Né? E as pessoas fazem isso com alegria. Irmão, nós já levantamos recursos para missões, muitas vezes. Uma vez eu me lembro de uma irmãzinha na igreja que queria muito ofertar para missões e ela fazia pano de prato. E ela pegou e ofertou um pano de prato e parte daquele valor ela já deixou com a gente para ofertar no nosso projeto no Nordeste. O que eu fiz, irmão? Num seminário que eu fui em algumas cidades, eu levei os panos de prato da irmã e anunciei. E vendemos tudo. E investimos o dinheiro em missões. Então, eu não estou dizendo não que isso que os pastores fazem e que eu também faço, né, seja pecado. Não. Agora, aonde que pode entrar a irreverência aí? Aonde que nós podemos, às vezes, nos enquadrarmos dentro dessa repreensão que Jesus fez em Marcos 11, 17. É quando nós fazemos isso por ambição. Por exemplo, quando a reunião está acontecendo e tem alguém vendendo lá. Isso é errado. Então, na hora da ministração da palavra, para tudo, irmão. Para tudo. Ali é o momento da palavra de Deus. Né? Começa o louvor, às vezes num seminário, num evento especial, tem um período de louvor. Começou o louvor, acabou, irmão. Se possível, até coloca um pano em cima para ninguém ficar mexendo ali. Por quê? Porque agora é
louvor, agora é adoração, é ministração da palavra, é oração. Aí quando termina tudo, né, vamos lá e vamos vender, sem problema nenhum e sem ferir a santidade de Deus e do ambiente aonde nós estamos. Eu evito de vender qualquer coisa durante a reunião. Aliás, eu evito, não vendo mesmo. Eu mando parar tudo, ok? Nós atendemos as pessoas antes e depois da reunião, para mantermos a reverência e não impedirmos o fluir da unção na ministração que vai ser feita. Então, amados, a irreverência precisa ser combatida. Tem muitas coisas que demonstram irreverência. Como eu disse, né, a hora do culto, as pessoas, né, conversando, indo para lá, indo para cá, como se não fosse nada importante aquilo que está acontecendo ali na frente. O pregador falando, pregando. Eu me lembro de ter lido um livro de John Bevere. Fantástico livro, sabe? Se eu não me engano, é o livro Temor do Senhor, que ele fala sobre isso. Se eu não me engano. Mas eu me lembro que ele contou uma experiência que ele teve aqui no Brasil. Ele veio, né, pregar num grande evento aqui no Brasil, em Brasília, e ele observou que durante todo o período de louvor, as pessoas estavam dispersas, muitas pessoas, aí tinha milhares de pessoas, então era visível que havia muitas pessoas que estavam dispersas, conversando, se movimentando, e aquele ambiente meio caótico, meio confuso, enquanto o louvor estava acontecendo naquele grande centro de convenções em Brasília. E ele ali sentado, esperando o momento dele ministrar a palavra, quando Deus veio ao seu encontro e disse para ele: John, você não vai pregar nessa reunião. Diga para eles que eles não estão prontos para ouvir minha palavra. A falta de respeito para com a minha presença me impede de falar ao coração deste povo. Agora você imagina um pregador norte-americano, veio a convite, foi recebido com honras aqui, claro, porque ele é uma pessoa muito especial, e de repente ele teve que falar de uma forma tão dura com aquele povo. Mas isso, irmãos, é o que estava no coração de Deus. Como profeta de Deus, ele simplesmente expressou o que estava no coração de Deus. Assim, amados, precisamos combater a irreverência e procurar de todas as formas agradar a Deus, porque Ele é digno de todo louvor. Adoração e reverência. Para vencer a irreverência, devemos seguir a orientação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É assim que deve ser. Isso não significa que o ambiente de culto vai ser um ambiente lúgubre, um ambiente, né, melancólico. Não. O culto é uma expressão da nossa alegria, do nosso gozo, né, da nossa celebração. Temos que fazer festa, temos que dançar diante da presença de Deus, mas que tudo seja feito com reverência, irmão. A igreja não é boate, a igreja não é uma rave, a igreja não é um ambiente de balada. Não é, irmão. A igreja é um ambiente de culto, de celebração ao Senhor. A nossa dança é santa, o nosso cantar é santo, as nossas expressões de alegria, de gozo na presença de Deus são santas. E tudo deve ser feito com reverência. Amém? Então, que Deus abençoe você e vamos vencer essa doença do nosso século que tem a ver com a nossa área espiritual, a irreverência. Que Deus o abençoe e faça de você um cristão reverente, cheio do temor do Senhor e que ama o Senhor de todo o coração. E expressa isso, é claro, através do culto, da celebração, né, da alegria que o Senhor nos proporciona. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda um coração reverente, que possamos ser uma igreja totalmente voltada para Jesus, voltada para as coisas celestiais. Uma igreja, Senhor, que reconhece a Tua presença onde quer que estejamos reunidos. Eu oro para que haja um despertar no coração do Teu povo para uma postura mais reverente, mesmo nesse tempo em que fazemos o culto online, também à distância,
mas que mantenhamos a reverência aonde quer que estejamos cultuando ao Senhor. Eu quero abençoar o teu povo neste momento, com um coração reverente e totalmente voltado para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido aluno, que Deus abençoe você. Não se esqueça de dar o seu like, curtir o nosso vídeo, se você gostou dele, é claro. E não se esqueça também de inscrever-se no canal e, se for possível, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com os irmãos, com outras igrejas, no grupo da família, no grupo dos amigos. Compartilhe o vídeo e ajude-nos a levar a palavra de Deus através do YouTube. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula do curso Doenças do Nosso Século, aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.